Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência do Grupo PETS dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia. A apresentação também estará disponível para download. Após a apresentação dos resultados, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escreva o seu nome e a empresa. Ao ser anunciado, enviaremos uma solicitação para ativar o microfone. Você deve ativá-lo para fazer as perguntas. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la também através do ícone Q&A, informando o nome e a empresa. Informamos também que a opção de tradução simultânea está disponível clicando no botão com o ícone do globo Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. A apresentação será projetada em português e a versão em inglês está disponível para download no site da companhia. Agora, passo a palavra à senhora Aline Pena, CFO e diretora de Relações com Investidores. Bom dia a todos. Vou passar um pouquinho aqui sobre os resultados da Pets, falando um pouco sobre a nossa performance operacional e financeira. E aí, na sequência, o Sérgio entra para fazer um update sobre o nosso processo de fusão com a Cobasi, um update de CAD, e aí a gente entra para o Q&A. Pode passar. Bom, acho que as principais mensagens desse trimestre, que já estão contidas no nosso release, né? O crescimento expressivo de marcas próprias, e para cada uma delas eu vou abrir um slide para explicar para vocês. Um grande foco em geração de caixa, a gente teve uma geração de caixa muito boa para o período, não só total, como também operacional. A omnicanalidade, né, que se mantém como um grande pilar estratégico do nosso grupo, e, por fim, o Clubs, que é o nosso programa de fidelidade, que continua numa trajetória de crescimento muito importante na companhia. Pode passar. Bom, sobre o tema das marcas próprias, a gente sempre vem falando para vocês, né, do quanto a gente tem avançado nessa frente nos últimos anos. A gente conseguiu atingir nesse trimestre 12,8% do nosso faturamento. Isso representa um crescimento de 36% em relação ao ano passado. E, né, como vocês mesmos sabem, desde o início do ano a gente entrou na categoria alimentos, né? Agora a gente tem ração seca através da marca Selections, que tem sido um grande sucesso de venda. Então, né, de novo, é um elemento da nossa estratégia de diferenciação, né, inclusive de diferenciação em relação aos marketplaces, né, um produto que você só encontra na Pets, né, e que a gente tem investido bastante. Os produtos, eles têm alta qualidade, eles não são, né, normalmente se associa a marca própria a um produto que pode ter mais baixa qualidade, não é o caso, os nossos produtos são de alta qualidade, precificados do meio para o topo para da pirâmide, a gente tem vários posicionamentos de marca e de preço, né? E, ao mesmo tempo, a gente também tem as marcas que nós adquirimos, né? Então, além das marcas que a gente desenvolveu dentro do grupo, nós temos as marcas que a gente adquiriu, como a Zidog, como a Petix, através do tapete super secão, e temos desenvolvido novas, como é o caso da Fuzz, que é uma marca que a gente desenvolveu de médio preço, né? Meio da pirâmide para gatos, representando um pouco a nossa resposta ao contínuo crescimento da categoria de gatos dentro aqui das nossas vendas. Pode passar. Aqui, o nosso grande destaque do ponto de vista mais financeiro, a geração de caixa líquido, né? Muito disso vem da própria eficiência operacional que a gente tem tido, não só do ponto de vista de DRE, como vocês observaram, a gente teve uma expansão de cerca de 30 basis points em margem EBITDA, mas também de investimentos muito mais contidos esse ano. Vou mostrar mais para o final da apresentação, a gente reduziu bastante CAPEX, a gente segue melhorando o capital de giro, a gente teve uma melhora boa de fornecedores nesse trimestre, então aqui um pouco desse resumo, né? 140 milhões de geração de caixa total apenas em um trimestre. Pode passar. Aqui o Clubes, como eu falei para vocês, é o nosso grande clube de benefícios. A gente possui tiers no Clubes, então a gente tem disponível tanto a versão bronze, que é uma versão não paga,
né? Mas também temos as categorias prata, ouro e diamante. E aí, falando da diamante, né, que é uma categoria que, obviamente, a gente coloca muitos benefícios, é uma assinatura que você faz de R$ 24,90 por mês, mas que rapidamente isso se paga quando você coloca tudo aquilo que a assinatura oferece. Então, você tem descontos exclusivos em serviços, né, para esses membros. Você tem também alguns cashbacks né, que na verdade a gente chama de cashbacks aqui, que você acumula para sua compra seguinte. Então, no fundo, é uma ferramenta de share of wallet, né? Então, já que eu estou pagando, né, desde R$ 6,90 até R$ 24,90, dependendo do plano, eu estou pagando, eu tendo a usar mais esse benefício. Então, a ideia é a gente ter esse cliente comprando mais conosco, né, e menos em outros locais, como, por exemplo, marketplace, pequenos pet shops, supermercados, e além disso, como existem essas ferramentas de cashback, ele acaba voltando com mais frequência na nossa loja, que era algo que também a gente achava importante melhorar em termos de indicador. Então, acho que é um pouco isso sobre o Clubes. A gente conseguiu dobrar de um trimestre para o outro o número de assinantes. Então, foi um desempenho ali recorde que a gente ficou muito animado. Pode passar. Aqui, sobre a performance das nossas lojas, né? A gente teve um same-store sales de 5,6% no período. Quando a gente olha no gráfico comparado ao mesmo período do ano anterior, o LTM do ano anterior, a gente tinha crescido zero, então a gente segue nessa tendência de recuperação, né, de faturamento, ainda aquém, muito aquém daquilo que a gente gostaria que está falando de um duplo dígito, né, e aí eu trago no gráfico da direita as safras de loja, né? E aí aqui até me antecipo, né? Porque normalmente a gente fala que as lojas elas maturam em 4 anos, então à medida que você vai maturando a loja, você tende a ver nessa tabelinha margens cada vez mais altas. E aí até para explicar por que, né, você tem ali uma safra de 23 que é menos madura, com uma margem melhor que a safra de 2022, aqui tem a ver com mix regional de lojas. Uma das safras que é a safra que tem um pouco a margem mais baixa, ela tem mais lojas de Nordeste. Nordeste a gente tem uma participação digital maior. Então, eu queria explicar que, na verdade, quando eu olho as lojas individualmente, eu tenho uma maturação seguindo na linha do que a gente sempre espera e na linha do que a gente sempre comenta com vocês. Pode passar. Aqui sobre receita total. Então, a gente teve uma receita total de 1 bilhão no período. Em termos de grupo, nós crescemos 6,9%. Quando eu olho o B2C, a venda que eu faço através das lojas da Pets e através dos canais que vendem direto ao consumidor final, como, por exemplo, o site da Zidog, eu tive um crescimento de 7,3%. Tá? Em termos de canal, loja física e canal digital, a loja física cresceu mais, cresceu 8,1%, enquanto o canal digital cresceu 6,7%. O que acontece? Isso, né, eu já vou mostrar daqui a pouco, isso acaba acarretando numa certa melhora de margem bruta, porque toda vez que o meu canal físico cresce mais que o digital, automaticamente eu tenho esse carrego. Outro destaque que eu queria fazer é para o segmento de serviços. Serviços, a gente cresceu 13,4% nesse trimestre, e é algo que já há alguns trimestres vocês têm assistido, né? O revamp dessa operação e o fato dela ter voltado a crescer nesse trimestre, com o destaque de ter crescido, inclusive, acima da nossa operação de varejo. Pode passar. Aqui, margem bruta, né? Então, eu diria que a gente tem dois grandes elementos de margem bruta, marca própria, né? Foi o meu primeiro slide, então toda vez que a minha marca própria cresce muito, nesse caso ela cresceu mais de 30%, ela me traz um carrego. Costumo dizer que, em média, a gente está falando de um range de margem maior para marca própria, entre 5 e 10 pontos percentuais. Então, quanto mais eu cresço marca própria, eu tendo a trazer um carrego de margem bruta. E, além disso, o fato do meu canal físico estar crescendo mais. É importante dizer que, mesmo o canal físico crescendo mais, na hora que eu olho para o meu digital, o digital também está melhor em relação a ele mesmo no ano anterior. Mas veja, isso não é necessariamente por margem bruta, mas também porque a gente tem estado muito eficiente no canal digital em termos de despesa. Afinal, em termos de competitividade no digital, esse canal continua sendo um canal difícil, né? Um canal com a presença de muitos players, com uma comparação de preço muito imediata. Então, aonde a gente está atacando mais para melhorar o digital? Nas despesas. E aí aqui eu estou falando de marketing de performance, eu estou falando de despesas de logística, de entrega ao cliente final, a gente tem trabalhado muito nessas linhas, mais, obviamente, do que a gente consegue trabalhar na competitividade.
Então, acho que é isso de margem bruta, a gente teve um incremento de 70 basis points no período. Pode passar para o próximo. Aqui, em termos de despesas operacionais, a gente consome um pouco dessa margem bruta, né? Então, a gente expande, né, margem EBITDA só em 40 bips no período. 30 bips a gente consumiu aqui nas despesas, por quê? Né? Em termos de despesa de venda, que foi o nosso maior, eu diria, ofensor. As despesas de venda, a gente tem que lembrar que a gente está abrindo menos loja, mas a gente ainda abre lojas. A gente abriu 9 lojas a mais, né? A gente tem na nossa base, a gente tem 9 lojas a mais do que no ano anterior. E isso acarreta em mais pessoal, em mais aluguel, né? Com uma alavancagem operacional ainda menor, porque essas lojas faturam menos que o seu potencial de maturidade. Então, por isso que a gente tem um pouco dessa pressão de margem. A gente também investiu um pouco mais em tráfego online, enfim. Mas o que eu gostaria de fazer o highlight do ponto positivo é G&A, que é um negócio que está realmente muito no nosso controle. Então, a gente, desde o começo do ano, vocês sabem, a gente tem feito uma série de planos de ação para controle de despesa. Então, o nosso G&A, inclusive, a gente conseguiu crescer menos do que o faturamento do B2C, né? Faturamento do B2C, B2B, B2C, o próprio consolidado ficou aí entre uns 6% alto, 7% baixo. No fundo, de G&A a gente cresceu 5%, tá? E aí, despesas pré-operacionais, obviamente, a gente diminuiu porque a gente tem aberto menos loja. Então, quanto menos loja eu abro, menos despesa pré-operacional eu tenho. Então, a gente teve um ganho aqui também nessa linha. Pode passar. Então, aqui por fim, o EBITDA, consequência, né, de tudo isso que eu falei, a gente expandiu esses 40 basis points. Aqui no gráfico a gente coloca tanto sobre, né, o EBITDA dividido pela receita bruta e pela líquida, os analistas variam na maneira que eles preferem enxergar. Então, do ponto de vista da receita bruta, a gente teve aí 7,7% no trimestre, o que é um patamar muito parecido com o segundo TRI, né? Então, a gente manteve um pouco 7,8 no segundo TRI, 7,7 no terceiro TRI, uma reversão importante quando a gente considera o que aconteceu no primeiro trimestre. Vocês lembram que a gente falou, poxa, tivemos problemas no CD, e aí muitos outros problemas acarretados por conta dessa questão que nós tivemos no CD. A gente saiu dessa margem de 5,6 e agora volta para o patamar do 7 alto, tá bom? Pode passar. Lucro líquido, acho que também aqui a gente não tem grandes destaques. O tamanho do ajuste do lucro contábil para o ajustado é pequeno esse trimestre, né? E aí acho que um ponto que eu gostaria de fazer, a nossa alíquota efetiva acabou sendo menor nesse trimestre e aqui a gente teve um efeito positivo de lei do bem. Como no meu primeiro semestre do ano eu estava, né, com uma base de lucro muito baixa, eu não conseguia fazer uso da lei do bem. E aí, agora que eu volto a ter uma base um pouquinho mais alta de lucro, a gente já consegue ter o benefício, uma vez que a gente faz muitos investimentos em tecnologia. Pode passar. E aqui, né, por fim, meu último slide, então, reforçando a forte geração de caixa, aqui a gente está olhando só para o operacional, então a total foi 140 milhões, a operacional 176 milhões, né? Aqui, como eu falei, uma combinação do melhor EBITDA, mas também, né, de um CAPEX e de um capital de giro menores. Do ponto de vista de investimentos, né, a gente reduziu 10% nesse ano, nesse TRI, quando comparado ao TRI anterior. Mas, se eu olho o 9 meses, né, o year to date desse ano versus o year to date do ano passado, eu caí praticamente 20% no meu nível de CAPEX, tá? Então, aqui a gente tem sido muito diligente nesse ambiente que a gente está de taxas de juro altíssimas, né? A nossa ideia realmente é financiar o crescimento, financiar as nossas operações com a geração de caixa próprio sem ter que tomar mais dívida nesse cenário, tá? E aí eu só queria fazer um adendo, né? A gente teve uma linha de reformas de obras que subiu um pouco mais do que o normal, e aqui a gente teve uma grande reforma, uma loja que teve uma questão operacional de telhado, de entrada de água, que a gente acabou por reformar, então foi quase o custo mesmo de uma loja nova, mas é uma loja que faz muito sentido para nós, né? E também algumas iniciativas que nós fizemos do ponto de vista de energia, de ar-condicionado, etc., em que eu, para reduzir o meu OPEX, né, eu fiz um investimento maior em CAPEX e isso tem um retorno, um payback muito rápido. Então, a gente trabalhou em automatizações de ar-condicionado para otimizar o custo de energia, tá? E aí, por fim, no último gráfico da direita, a alavancagem. Então, a gente volta, né, depois de 3 trimestres. Lembrem que lá
No último trimestre do ano passado, a gente pagou dividendos, já num contexto, né, de fusão, e a gente passou os trimestres subsequentes com uma posição de dívida líquida. Agora a gente volta para uma posição de caixa líquido, uma vez que a gente tem gerado aí bastante caixa por essas decisões de menores investimentos que eu comentei com vocês. Então, da minha parte é isso. Vou passar agora a palavra ao Sérgio, que vai dar um update sobre o status da nossa fusão com a Cobase, como tem sido toda essa discussão de CAD, e depois a gente retoma para o Q&A. Obrigado, Aline. Bom dia a cada um que está acompanhando aqui o call de resultados. Antes de falar do CAD, só queria reforçar uma mensagem aqui, que é exatamente essa questão que a Aline apresentava aqui sobre esse foco no caixa, que desde início de 2023 nós vemos, a gente vem adotando como política de companhia. Quero dizer o quão certos nós acreditamos estar com essa política. Veja que a gente tem uns 430 milhões de dívida bruta. Nós temos um caixa que oscila entre 450 e 500 milhões de reais. Então, a gente está sentado em cima de um caixa alto, mas com uma disciplina gigante de não gastar esse dinheiro, não fazer expansão com dinheiro oneroso. Isso tem uma razão, evidentemente, que todo mundo tem acompanhado. Ainda ontem teve a decisão do Copom na manutenção da Selic em 15% ao ano. Nós estamos com juros reais mais altos do mundo e a gente se recusa a fazer investimentos que não seja com recursos próprios diante de um cenário desse. Então, dentro desse cenário, a gente entende que essa é a melhor maneira de proteger o dinheiro do investidor da Pets, né? A gente tem um parque de lojas bastante diversificado já, são mais de 260 lojas espalhadas aí por 24 unidades federativas e aqui a gente é uma política que veio para ficar enquanto os juros forem absolutamente irreais e que penalizam sobretudo o varejo. Felizmente, por não termos uma situação de dívida líquida, pelo contrário, atualmente nós estamos numa posição de caixa líquido, os juros não nos atingem diretamente. Mas, evidentemente, na medida que atinge toda a população, atinge nossos consumidores, é uma maneira de nos atingir indiretamente. Bom, feito esse pequeno reforço aqui sobre a importância da gestão de fluxo de caixa, e só para finalizar aqui, o ponto que a Aline acabou de colocar, eu vou repetir para vocês verem como nós estamos determinados nisso. Nós distribuímos no final do ano passado 130 milhões de reais a título de dividendos por conta lá da cláusula da fusão com a Cobase. Mas veja que a gente ficou naquele momento com uma dívida líquida, porque foi uma conta não programada, mas a gente focou até fechar isso para o zero e novamente voltamos a ficar com caixa líquida. Dito isso, vamos à fusão, porque agora a gente entra numa reta final e o meu objetivo aqui, eu até pedi para que a Aline fizesse a apresentação inteira para que eu pudesse focar nessa apresentação do CAD. Normalmente a gente passa dando breves atualizações e acho que aqui é uma oportunidade, afinal de contas, esse é o último call antes da decisão do CAD. Então, aqui é uma oportunidade de revisitar um pouco todo esse histórico que nós tivemos com o CAD, na medida que nós temos analistas, investidores nos acompanhando aqui, e a gente achou por bem dar essa ênfase em como anda essa história da aprovação. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu contextualizar um pouco a questão do histórico desse processo no CAD. Vamos lembrar que em abril de 2024 foi quando nós anunciamos o MOU, ou seja, o Memorando de Entendimentos,
da intenção de fusão com a Cobasi. Em agosto de 24, então, só relembrando aqui, tá? Abril de 24, a gente está praticamente final de ano de 25. A gente tem mais de um ano e meio desde que a gente anunciou a intenção da fusão. O anúncio, o signing, aconteceu em agosto de 2024. Agora, o que acontece? Nós pré-protocolamos isso no CAD em setembro de 2024, ou seja, a gente pré-protocolou rápido, um mês depois do signing. E o que aconteceu a hora que a gente fez o pré-protocolo? A gente, de certa maneira, teve uma questão de um mercado que não possui informações. E a superintendência do CAD se viu diante de uma análise que, assim, um mercado muito pobre de informações externas. E aí, de forma diligente, a superintendência começou a pedir muito mais informações que a gente pudesse disponibilizar e quais outras fontes que a gente poderia colocar em relação ao mercado, já que, diferentemente do mercado alimentar ou do mercado farmacêutico, que é recheado de informações externas, o mercado PET não tem essa mesma tradição. E tudo isso aí fez com que esse pré-protocolo que nós fizéssemos só fôssemos aceitos como protocolo, ou seja, para começar a contar a data efetiva dos 330 dias máximos em fevereiro de 2025. Tá? Então, há um problema de delay aqui entre o pré-protocolo e o protocolo, mais uma vez dizendo, não é por falta de informações das empresas, é sobretudo por falta de informações desse mercado. É um mercado extremamente fragmentado, 50% desse mercado são pet shops independentes, e tudo isso aí, naturalmente, atrasou esse processo para que a gente conseguisse o protocolo, que aconteceu no início de fevereiro de 2025. Muito bem. Uma vez feito o protocolo, a superintendência, de forma muito diligente, foi aprofundando a análise e apareceu a figura do terceiro interessado, que foi admitido pela superintendência. Esse terceiro interessado começou a questionar os méritos dessa fusão, sobretudo com eventuais prejuízos ao consumidor. Isso faz parte do jogo, é normal aparecer um terceiro interessado e ele pode fazer esses questionamentos, e a superintendência, de forma absolutamente correta, admitiu o terceiro interessado e começou a considerar também as questões levantadas pelo terceiro interessado, o que naturalmente faz com que cada vez mais a gente tenha que trazer mais e mais elementos para formar ou não convicção para quem vai analisar o caso. Muito bem. Em julho de 2025, então, portanto, de fevereiro a julho, a superintendência intensificou todos os estudos, nós entregamos tudo que foi pedido. Em julho de 2025, a superintendência fez um despacho. E o que foi esse despacho? Fundamentalmente foi, apesar de haver concentração em alguns mercados, em alguns raios, a alta rivalidade a alta rivalidade de preços com marketplaces, com outros pet shops, além do que a entrada de novos players em todos os mercados, mitigam preocupações sobre a fusão no sentido de aumento de preços. Dito isso, o resultado foi: a fusão está aprovada sem remédios. Essa foi a conclusão da superintendência do CAD. E aí houve um prazo, a partir dessa decisão, de 15 dias para que alguém se manifestasse. Aos 48 do segundo tempo, o terceiro interessado, no caso a empresa Pet Love, entrou com recurso contra essa decisão, o que automaticamente faz com que esse processo suba ao tribunal do CAD. E qual a tese central aqui da Pet Love, também para que todos aqui possam saber? O que a Pet Love está dizendo como terceira interessada e como recurso contra essa aprovação que a superintendência fez? A Pet Love coloca o seguinte, que nós
é, formamos um duopólio no mercado, ou seja, que o único rival que a Pets tem é a Cobase e o único rival que a Cobase tem é a Pets. Portanto, esse duopólio, uma vez fundido, vira um monopólio. A tese central é: ninguém faz concorrência com a gente pratica o preço que a gente quiser, porque ninguém está à altura para competir com a gente. E nos estudos que eles colocam, que fizeram, a gente não sabe exatamente qual a fonte desse estudo, esse suposto monopólio aumentaria os preços em 5%. E isso seria, então, traria como resultado esse aumento de preços um abandono de animais jamais visto na história do Brasil, levando a uma tragédia social no segmento pet, já que as pessoas não teriam mais condições de cuidar dos seus pets. Bom, aqui é basicamente a tese central do recurso contra a fusão. É, foram mobilizados por parte da Pet Love, uma ONG em especial, que tem como conselheiro uma das pessoas da Pet Love, que recebe aportes da Pet Love como contribuição, para defender essa tese da tragédia que seria a fusão. Assim como também houve manifestação de deputados federais que pediram ao CAD uma audiência pública. E aqui o relator José Levi até concedeu pela primeira vez na história do CAD uma audiência pública para discutir um caso. Nós, de verdade, acabamos recebendo com surpresa, porque, afinal de contas, era a primeira vez que iria ter uma audiência pública no CAD, mas, ao mesmo tempo, recebemos de bom grado isso, porque a audiência pública nos deu a oportunidade de ouvir todos os setores envolvidos, todos os stakeholders envolvidos nessa fusão, para ficar claro quem que está falando contra a fusão e quem não se opõe à fusão. E aqui vejam que foi bastante interessante, foi um dia muito rico essa audiência pública, no que tange as questões da proteção animal. Nós tivemos basicamente uma ONG, ou talvez me fuja a memória, mas duas ONGs, eu me lembro de uma só, que é justamente essa, que é a ONG patrocinada pela Pet Love, que tem como conselheiro o fundador da Pet Love e que reforçou todos os argumentos que eu aqui já citei. Do outro lado, do nosso lado, foram mais de 20 ONGs que participaram da audiência pública, seja para falar do programa da Cobase, seja para falar do programa da Pets, no sentido de que ambas empresas detêm os maiores programas de apoio à proteção animal, de doação de cães e gatos todos os anos, e em boa parte de todas as nossas lojas isso acontece, além do apoio financeiro a essas ONGs que participam desse programa. Portanto, a gente mostrou que quem está fazendo alguma coisa realmente pelo terceiro setor hoje no Brasil são duas empresas, uma é a Cobase, outra é a Pets. É, um outro ponto importante é que, a despeito de eventualmente esforços que houve da terceira interessada para levar fornecedores para essa audiência, não houve a presença de nenhum fornecedor na audiência manifestando qualquer tipo de preocupação. E como já foi dito, mais de 90% dos fornecedores que responderam ao questionário do CAD não levantaram qualquer tipo de preocupação com a fusão, o que chama atenção, porque se tem alguém que poderia estar eventualmente preocupado com a fusão, é o fornecedor por um suposto aumento de pressão que a empresa combinada poderia fazer. Aqui também foi um momento de nós apresentarmos estudos feitos pela Provokers sobre o comportamento do consumidor, inclusive nas praças onde existe maior concentração de lojas Cobase e Pets, onde a gente teve a oportunidade de mostrar claramente como esse consumidor é fluido,
não só entre os canais físico e digital, mas como entre as nossas operações e as operações de marketplace e de pet shops locais e de supermercados, ou seja, é um mercado bastante fluido na decisão de compra do consumidor. Final da audiência pública, nossa avaliação foi bastante positiva. A gente, mais uma vez, elogiou a iniciativa do CAD, que pela primeira vez promoveu isso, e deu oportunidade de mostrar que nem concorrentes, nem fornecedores, nem órgãos de proteção ao consumidor estavam se opondo a essa fusão. Que, na verdade, quem estava se opondo de maneira muito focada, um terceiro interessado que, por acaso, é concorrente direto das duas empresas. Aqui eu vou contar um pouco sobre a tese central da fusão da Petescobase, né? O que leva essa fusão? É exatamente o aumento da pressão competitiva. No mercado extremamente pulverizado, o marketplace promoveu a inclusão digital do pequeno varejo, né? Esse pequeno varejo que estava limitado a concorrer conosco no mundo físico, ele passou a concorrer também no mundo digital. Só para que você tenha uma noção, plataformas como Mercado Livre tem lá mais de 30 mil pet shops atuando. Não sei se é exatamente 30, 20, mas é um número bastante expressivo de pet shops. Talvez 30 mil seja o número combinado das plataformas de marketplace, que aqui eu puxei um dado de cabeça. Mas é isso. A gente tem aí um número extremamente expressivo de lojas pequenas participando desse marketplace. Então, quando a gente fala concorrência com marketplace, nós estamos falando concorrência com pequeno varejo que se digitalizou para concorrer na plataforma. E o que ocorre? Muitas vezes esse pequeno varejo tem a sua margem no físico e no online ele vai e trabalha praticamente sem margem, que é para fazer algum volume maior. Ao fazer isso, ele faz uma pressão competitiva gigante na nossa própria operação. E aí existe toda uma questão que é assim, pô, mas é estranho, como é que o pequeno varejo pressiona o grande? Realmente não é muito convencional que isso aconteça, mas basta cada um que está assistindo aqui pegar o seu celular e fazer uma pesquisa do produto que quiser, e ver o quanto isso é real que está sendo dito. Hoje, os pequenos, através das respectivas plataformas de marketplace, exercem uma grande pressão competitiva. Uma outra coisa também que nós procuramos verificar é que, por conta disso, as margens são pressionadas, margens sendo pressionadas, os resultados estão pressionados. E como é que você compete melhor? Baixando o preço. Se você não baixar preço para competir, você começa a ficar fora do jogo. O que aconteceu em 2024? Nós tivemos um crescimento de cerca de 8%, esse ano a gente vai crescer cerca de 7%. Se a gente pegar esses crescimentos, são crescimentos significativamente abaixo do que o mercado cresceu. Então, embora os números estejam redondos do que a gente esteja apresentando, a gente tenha foco no fluxo de caixa, a gente está procurando fazer o melhor que a gente pode dentro desse cenário, é evidente que nós estamos preocupados se a gente tem um histórico de 23 anos de companhia, por 22 anos nós crescemos sempre igual ou acima do mercado, e é por isso que a gente atingiu a liderança desse mercado, e a partir do ano de 2024, a gente cresceu abaixo do mercado. 2025 talvez vai repetir isso de novo. É evidente que isso exige correção de rota, porque varejo não tem cavalo de pau, varejo é tendência. Essa tendência não nos agrada. E aí a fusão faz todo sentido, porque a fusão representa uma grande oportunidade da gente cortar custos, custos variáveis, alguns custos fixos, mas fundamentalmente custos que nos dão capacidade de competir melhor com as plataformas de marketplace. Essa é a tese central. Não existe nenhuma outra tese mais importante que essa. E a gente está absolutamente convicto pelas sinergias que nós temos com a Cobase, que ao fazer essa fusão, a gente vai ter elementos efetivos de corte de custos para poder
aumentar o grau de competitividade com o consumidor. Muito bem. Dito essa questão da tese central, e só corroborando tudo que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo não é novidade para os analistas de mercado. Basta ver os bancos que cobrem empresa que já vem alertando sobre esse aumento de pressão competitiva há vários trimestres. Basta dizer que a Petz, que chegou em 2021 a bater praticamente 12 bilhões de valor de mercado, hoje é tradeada a cerca de 1,8 bi. Né? Então, evidente, isso faturando bem mais do que faturava em 2021. O que aconteceu? Fundamentalmente, perspectivas que foram alteradas. E não foram alteradas por acaso. De fato, há o aumento da pressão competitiva. Aqui, alguns dados estruturais desse mercado, em relação ao pretenso duopólio ou monopólio de mercado. Veja que as duas empresas juntas detêm menos de 11% do mercado. Num dado mais exato, lá 10,2% do mercado é a participação de Petz Cobasi. Se isso for monopólio, seria o primeiro monopólio do mundo a ter 10% do mercado. Quer dizer, realmente é assustador chamar duas empresas que têm 10% do mercado como monopólio. Ainda dentro dessa análise de dados estruturais, eu reforço aqui a questão que fornecedores e concorrentes não se opõem a essa fusão. Na verdade, a gente viu até concorrentes se opor, mas olha só que interessante o que a gente viu lá na audiência pública de concorrentes se opor. Eles se opõem porque ele entende que a gente vai baixar preços. E essa preocupação é legítima do concorrente. Um concorrente tem sim que estar preocupado com a fusão, porque a gente vai baixar preço. Isso é natural, né? Sobre a questão da rivalidade de preços, essa na tese da Petlove, que um só faz concorrência para o outro, aqui eu quero destacar o seguinte: veja que nós temos lojas em cerca de 140 praças pelo Brasil afora. Dessas 140 praças, e aqui eu estou falando em números arredondados, 70 praças existem lojas da Petz e da Cobasi. Em outras 70 praças, existem lojas ou só da Cobasi ou só da Petz. E aqui a gente levantou um dado interessante, que os preços praticados pela Cobasi ou os preços praticados pela Petz nas suas respectivas redes são exatamente os mesmos, tendo ou não tendo a concorrência do outro. Ou seja, o preço que a Petz pratica numa praça que não tem Cobasi é o mesmo preço que a Petz pratica onde tem. E a Cobasi de forma igual. Ou seja, se tivesse algum fundamento que o único que rivaliza um com o outro é Petz e Cobasi, por que a gente praticaria o mesmo preço todos esses anos? Por que a gente não aproveitaria isso como uma oportunidade de ganho de margem? Por uma única razão, porque o que realmente rivaliza com Petz e com Cobasi é o pequeno varejo, seja através de atuações locais e, sobretudo, através da atuação digital que está dentro do guarda-chuva do marketplace. Essa é a pressão real que existe dentro desse mercado. Uma outra forma de enxergar tudo isso é que o primeiro fornecedor da Cobasi, o primeiro fornecedor da Petz, representa aproximadamente 20% do nosso volume. E nós dois juntos representamos desse fornecedor entre 20% e 25%. Ou seja, onde é que está esse poder todo que nós temos? De fato, se a gente está dizendo isso, é que 75%, 80% desse principal fornecedor, tanto da Cobasi como da Petz, está sendo vendido em outros lugares. Detalhe, é um fornecedor que não fornece para supermercado, ou seja, os outros 75% estão sendo escoados na agroloja, na pet shop pequena, no veterinário, o que só mostra como o mercado é bastante fluido. Um outro aspecto que eu gostaria de realçar aqui é a relação que nós temos tido com o CAD, né? Para que vocês entendam, quando houve, então,
o apelo aí do terceiro interessado, que o caso subiu para o tribunal. O tribunal normalmente tem 7 conselheiros, hoje são 6 conselheiros, é, porque ainda um precisa ser nomeado, então o caso deve ser julgado por 6 conselheiros, onde o presidente atual, ele tem 2 votos. Muito bem. Dito isso, a gente ficou agradavelmente surpreso de ver o quão cada um desses gabinetes, desses conselheiros, tem preocupações legítimas sobre a fusão. A gente acha isso realmente muito interessante, como existe realmente uma preocupação em defender a concorrência. Está muito claro isso. Né? Uma preocupação gigante se procede ou não esse argumento da Pet Lobby de que a gente pode estar fazendo essa junção para prejudicar o consumidor e, portanto, aumentar preços. E a gente vê isso em cada gabinete que nós percorremos. Nós fomos muito bem recebidos, mas, ao mesmo tempo, fomos recebidos de forma bastante dura no sentido técnico, né? No sentido de não estamos convencidos, queremos mais relatórios, queremos mais dados, queremos mais convencimento, e a gente está muito tranquilo em relação a tudo isso, porque tudo que nós temos é isso: dados, evidências, dados passados, dados que não podem fugir à lógica. E do outro lado, o que tem é uma narrativa que não está sustentada em dado nenhum, uma narrativa que está sustentada numa fantasia, numa ONG que já disse é financiada, tem um conselheiro que é o fundador da Pet Love, e que, portanto, é quase que se fosse uma coisa vazia, mas não de todo vazio, porque também vamos dar valor ao terceiro interessado, porque ele provoca a pulga na orelha, ele provoca a reflexão dos conselheiros do CAD, e não há problema nenhum nisso, porque isso está nos dando a oportunidade de mostrar a cada um dos conselheiros e das suas respectivas equipes técnicas o que realmente está por detrás dessa fusão. Então, a gente fica. É claro que dá trabalho, é claro que a gente fica ansioso por conta de datas, etc, etc, mas estamos felizes porque nós estamos conseguindo, sobretudo, ser ouvidos. Isso é tudo que a gente precisa: ser ouvidos, poder demonstrar todo o material que nós temos. Aqui, é, as datas que nós temos, para que todos saibam, a data limite legal é 2 de janeiro de 2026. Essa é a data teórica, porque o recesso do CAD inicia em 20 de dezembro. Então, vai haver uma última sessão no dia 10 de dezembro, é, excepcionalmente, o CAD às vezes faz uma sessão essa no dia 17 de dezembro. Então, na prática, a gente está dizendo que até 17 de dezembro, essa fusão vai ter o desfecho feito. Não há mais pedido de prorrogação, não há possibilidade de não ter julgamento. Quer dizer, mas se não tiver julgamento, a fusão está aprovada, e isso nunca aconteceu na história do CAD e não há por que acontecer nesse caso. Então, vai sim haver julgamento até o dia 17 de dezembro. E como é que está a nossa expectativa em relação a esse julgamento? Eu vou dizer que a nossa expectativa está muito positiva. E por que que ela é muito, muito positiva? Porque nós olhamos no olho de cada conselheiro do CAD, porque nós identificamos realmente as preocupações legítimas desse conselheiro, e nós temos a absoluta tranquilidade de saber que cada uma das preocupações que os conselheiros e as suas equipes demonstraram, nós temos como mostrar que não há o porquê ter a preocupação, porque nós temos os dados. Então, a nossa melhor expectativa hoje é que o tribunal faça uma aprovação sem remédios, até a data limite de 17 de dezembro. Como eu disse no início, esse é o último call que a gente faz sem ter a resposta. E aqui eu vou dar a última mensagem antes de passar para perguntas e respostas, que é uma reflexão que eu quero fazer, convidando cada um que está assistindo esse call a pensar junto comigo. Se você fosse concorrente nosso, e você desconfiasse que a gente está fazendo essa fusão porque a gente quer aumentar preços, você ficaria feliz ou ficaria triste?
Eu, se fosse concorrente, evidentemente ficaria muito feliz, porque seria a grande oportunidade como concorrente de penetrar muito mais no mercado. Então, um terceiro interessado litigar com interesses inconfessáveis, porque não, realmente não dá para falar que a preocupação dele seja que a gente vai aumentar preços, que isso seria um prêmio para ele. Realmente, no fundo, o que o preocupa, e a gente até entende, e isso sim é uma preocupação legítima, ele está preocupado que a nossa fusão vai representar um aumento de poder de competição, que a gente vai baixar preços, que a gente vai beneficiar consumidores no Brasil inteiro e vai aumentar a barra de competição para ele. Isso é o que está por detrás dessa manifestação do terceiro interessado. Bom, obrigado pela oportunidade de ter atualizado aqui e agora vamos para as perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone Q&A na parte inferior da tela, escreva o seu nome e a empresa para entrar na fila. Ao ser anunciado, enviaremos uma solicitação para ativar o microfone. Você deve ativá-lo para fazer as perguntas. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la também através do ícone Q&A, informando o nome e a empresa. A nossa primeira pergunta vem de Dani Eiger, da XP. Oi, bom dia, pessoal. Obrigada por pegar a minha pergunta, e aí, parabéns pelos resultados. Eu tenho algumas aqui do meu lado. A primeira, eu acho que o Sérgio já até trouxe um pouco essa dinâmica de o que vocês conseguem fazer em relação ao aumento de competição, ou talvez a competição maior, né, frente aos marketplaces. Mas eu acho que talvez eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho mais de outras iniciativas mais que vocês já estejam implementando, né, que talvez independam mais da fusão, talvez até dinâmica de negociação com a indústria, né? A gente vê em outros segmentos que também o fato de ter visto preços mais, enfim, agressivos ou mais baixos online, isso também tem motivado a uma melhor negociação com a indústria para também trazer ela mais para o jogo, enfim. Então, se vocês puderem trazer para a gente um pouquinho essas iniciativas mais ex-fusão, acho que seria bacana. E aí, uma segunda um pouco do potencial de marca própria, né? Assim, realmente foi um destaque positivo aí do trimestre, mas ainda parece que tem bastante espaço para ser explorado em relação à penetração. Então, entender como que está a cabeça de vocês olhando para frente. Eu lembro que eu acho que foi no call passado ou algum dos últimos calls, a gente perguntou sobre como tem sido a performance entre as categorias, se alguma categoria vocês estão vendo um aumento de penetração maior, ou enfim, um espaço maior para esse potencial. De repente, a própria ração, né? Se você puder trazer um update, acho que seria bacana. Se eu puder abusar uma terceira, aí acho que vai ser mais pontual. Do lado de estrutura de capital, né? Tem muita discussão de eventual antecipação de dividendo por conta da possível taxação. Eu não sei se vocês eventualmente poderiam até ter esse espaço por conta do deal, né? Eu acho que talvez não, mas só entender se poderia ser uma estratégia aí na mesa. Obrigada. Ótimo. Dani, muito obrigado pelas suas questões. Se me permite, antes de respondê-la, só um dado adicional que eu gostaria de colocar aqui é que relembrar, eu acabei não passando isso sobre o contexto da fusão, relembrar que ao ser confirmada a fusão, a gente vai ter aí alguns poucas semanas, provavelmente 2 semanas, 3 semanas, para concretizar de fato o negócio após a aprovação. E aí, cada detentor de uma ação da Pets, ele vai receber uma ação da nova companhia, que vai ter um novo ticker, que vai ser exatamente uma ação tradeada no mesmo valor que tiver o último negócio da Pets, e mais 70 centavos aproximado, aqui está com correção, mas mais 70 centavos para cada ação possuída. Então, exemplo, se você está pagando hoje numa ação R$ 3,80, R$ 3,90, se for R$ 3,80, em 1º de janeiro, que é a data prevista para tudo isso acontecer, você estará recebendo uma ação que vai estar cotada no mesmo preço, R$ 3,80, só que com mais 70 centavos em dinheiro por conta da relação de troca, tá? Só é importante esclarecer isso. Agora, respondendo às suas três questões, Dani, vamos lá. Sobre
essa questão do aumento de competição com o marketplace, você pergunta sobre outras iniciativas que independem da fusão, assim, de verdade é o que a gente está fazendo o tempo todo, né? Assim, a gente não para de. Ainda ontem eu estava em reunião com outro fornecedor, a gente está o tempo todo monitorando, porque quando a gente fala nessa competição do marketplace, tem várias camadas aqui de competição, né? Tem a parte ilegal dessa competição, que é a competição de produto falso, de produto pirata, de produto roubado, de produto sem nota fiscal. Isso é uma competição absolutamente desleal, né? Essa competição é onde a gente procura ter o maior foco, que não é possível que a gente ainda tenha que conviver com isso e que os marketplaces não tenham responsabilidade nenhuma por comercializarem produtos nessa situação que eu citei aqui. Esse é um bloco do negócio. O outro bloco é a competição que está dentro das regras do jogo. Essa competição, naturalmente, não tem nada de errado sob o ponto de vista legal. Essa competição que está dentro das regras do jogo, essa sim é onde a gente precisa cortar custos, precisa aumentar a eficiência, precisa também pedir apoio do fornecedor para que ele entenda que quando ele lançar um produto, ele não vai conseguir lançar numa plataforma digital porque você precisa do contato humano, então é importante valorizar a loja física, é importante valorizar o trabalho do veterinário, é importante valorizar o trabalho do atendente de loja, que ajuda a construir marcas. Porque se você analisar bem, essas plataformas, elas vendem e competem de maneira agressiva com o que a gente ajuda a construir dentro do mundo físico. E se essas marcas deixarem simplesmente isso migrando para o marketplace que não constrói marca, o dia que essas indústrias quiserem lançar produtos, elas vão ter muita dificuldade. Então, esse é o argumento central e é o que a gente tem procurado fazer para mitigar, de alguma forma, esse aumento de pressão competitiva que independe da fusão. O que a fusão vai acarretar é um aumento mais importante de corte de custos, que vai nos dar bastante gás mais para poder competir de forma melhor com essas plataformas. Sobre a sua segunda pergunta, realmente marca própria vem indo bem, e aí vem indo bem assim, praticamente todas as categorias que a gente tem colocado. Sobre o potencial de marca própria, a gente hoje está com lá cerca de 12,5%, 13%, acho que a Aline apresentou, mas o número é aproximadamente esse. Nós Hoje, a melhor estimativa que nós temos é que a gente consegue chegar aí até uns 20% de participação. Chega uma hora que vai ter um limite essa participação, sobretudo porque as rações super premium, são as rações prescritas por veterinários, indicadas por veterinários, elas têm uma altíssima reputação e o consumidor tem uma característica de não trocar de marca, sobretudo dessas rações. Ele é extremamente fiel às marcas e a gente super compreende isso, então é um cenário que dificilmente a gente vai atuar diretamente nas rações super premium. Então a gente vai mais nos acessórios, a gente vai mais em itens de higiene e limpeza e num pet food que seja menos dependente de marca. Sobre a terceira questão que você faz, que é a questão dos dividendos, você tem razão, a gente tem acompanhado, de fato, especialmente com a aprovação que teve essa semana no Senado sobre o projeto de imposto de renda, mas aqui não é uma discussão pertinente para nós, porque a gente vai depender da fusão, melhor, vai depender do resultado da decisão do Tribunal do CAD, e como esse resultado vai acontecer dentro desse ano, isso vai nos dar tempo hábil para tomar uma decisão. A gente não sabe se essa decisão, então, vai ser sozinho ou em conjunto, mas vai haver alguma decisão sobre o que nós vamos fazer. Evidente que, independente de fusão ou não fusão, a distribuição de 25% de dividendos mínimos está garantida. Excelente, muito obrigada. Valeu. A próxima pergunta vem de Luca Biasi, da UBS. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Aline. Obrigado por pegar nossas perguntas. São duas.
A primeira é um follow-up em competição mais focado na categoria de farmácia. Seria legal se vocês pudessem comentar quanto que essa maior competição na categoria de farmácia, quando, desculpa, que essa competição na categoria de farmácia começou, é, e como que isso vem evoluindo para a gente tentar entender se isso pode ser uma fonte adicional de pressão no quarto trimestre. E também ainda na categoria de farmácia, se como vocês pretendem enfrentar essa maior competição, né? Se vocês pretendem igualar preço, enfim. E a segunda sobre inflação PET, né? Então, se vocês puderem abrir como que está a inflação PET, talvez um terceiro ponto, além disso, comentar também como que vocês estão pensando no trade-off de crescimento de volume versus ganho de margem. Obrigado. Bem, Luca, obrigado pelas questões. Sobre competição específica no segmento de farmácia, você tem toda a razão. Eu diria que farmácia tem sido o foco escolhido por algumas plataformas para penetrar o mercado pet. E a gente sabe exatamente o porquê, né? A farmácia tem um alto valor agregado e é onde as plataformas mais acabam sendo competitivas em produtos de alto valor agregado. Então é natural que isso estivesse acontecendo. A gente, na medida que começou a constatar que aí nós estávamos perdendo o mercado e uma das fontes dessa perda de mercado estava vindo de farmácia, é exatamente onde a gente reagiu, é exatamente o que vai explicar alguma oscilação de margem para o quarto trimestre já. Por isso que eu digo, assim, os resultados do terceiro trimestre foram adequados em termos de margem, mas a gente não pode ficar prolongando esses resultados, imaginar que vai ter ganho de margem, muito pelo contrário, vai ter pressão de margem no quarto trimestre. A gente enxerga uma pressão de margem porque a competição não para de subir e a gente precisa reagir a essa competição. E às vezes você precisa reagir até mesmo antes de conseguir cortar todos os custos possíveis por uma coisa muito simples. Não dá para ficar fora do jogo do crescimento. E aqui eu já vou um pouco para a sua terceira pergunta, o que é o trade-off de crescimento e margem. Nós não podemos crescer a qualquer custo, ou seja, detonando a empresa em margens. Mas, por outro lado, a gente não pode manter margem a qualquer custo, que seria ir perdendo relevância no mercado, que é o que está acontecendo em 2024 e 2025. Por que isso seria um erro? Porque margem sem venda é um varejo irrelevante. Varejo que não cresce, com 260 lojas, sendo que a gente tem todo ano dissídio de funcionários, todo ano correção de aluguel, correção de energia elétrica e outras despesas, se a gente não sobe um patamar minimamente acima de toda essa inflação, a gente realmente fica numa situação muito delicada. Então, o que eu diria para você é que esse trade-off para nós é um equilíbrio entre um crescimento mínimo que nós precisamos ter, esse crescimento mínimo, ele gira aí num high single digit, ou num baixo double digit. Esse é o crescimento mínimo que nós precisamos ter, e a partir disso ver o que a gente consegue fazer de melhor em rentabilidade. Então, o que dita muito tudo isso é esse nível de competição que, como eu disse, nos últimos 2 anos cresceu. A gente não vê um cenário de 2026 que vai arrefecer esse nível de competição. Ele não veio dos canais tradicionais, ele veio, sobretudo, do avanço das plataformas digitais, do marketplace, e a gente não vê nenhum cenário que essas plataformas em 2026 vão ser menos importantes do que foram em 2025. Muito pelo contrário. Então, por isso que nós estamos extremamente atentos e extremamente focados em fazer essa fusão para que o mais rápido possível a gente possa vender aos consumidores com preços melhores, sem arrebentar as nossas margens, que já, como margem líquida, já é extremamente baixa.
Sobre a segunda pergunta que você fez, a inflação PETS, aí eu vou pedir apoio da Aline, que eu não tenho o dado mais atualizado. Então, nesse período, né, quando a gente olha sempre num olhar de LTM. Então, LTM está em torno de 4% esse ano. Vocês vão lembrar que ano passado, nessa mesma época, a gente estava começando a ter algum tipo de inflação, né? Então, a gente está em 4%. E aí, só fazendo um adendo no ponto do Sérgio, né, sobre a margem, Luca, uma coisa que é importante é a gente começou essas iniciativas de ser mais agressivo na precificação de farma, de acompanhar mais o marketplace, em meados de agosto, né? Então, obviamente, no quarto tri, mantidas as mesmas condições, a gente vai ter um trimestre inteiro disso contra um outro trimestre que a gente tinha praticamente um mês e meio, tá? Então, só para contextualizar também um pouco melhor esse tema. Super claro, obrigado pelas respostas, pessoal. A próxima pergunta vem de Ruben Couto, da empresa Santander. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Aline. Obrigado por Bom dia. Tenho duas aqui rápido do meu lado. Primeiro, uma mais rápida aqui no canal B2B da Zidog, no internacional, a gente continua bastante afetado. Vocês têm alguma expectativa de normalização no curto prazo? E faz sentido continuar com esse esforço internacional? Não sei se acho que o nível de recurso empregado é limitado, né, por se tratar de distribuição, mas enfim, se vocês puderem dar um pouco de cor nisso. Sérgio, eu queria pegar um gancho de tudo que você falou e obrigado por toda essa explicação em relação à estrutura do mercado e como mudou por conta dos pequenos players indo para o marketplace, bem esclarecedor. Mas a gente tem uma combinação desse nível de juros super alto, como você comentou, e essa aceitação por muitos deles de competir por preço, mas participar do online, né? Essa combinação, ao longo de 25 pelo menos, vocês não têm percebido algum tipo de fraqueza desses players menores e alguns desistindo desse movimento, fechando, ou seja, maior número de fechamentos mesmo por conta de toda essa competição que tem acontecido no setor, que para empresas como vocês, que são super capitalizadas, líderes da indústria, sofrem. Imagino que para esses players menores, talvez num primeiro ano é algo que dê para segurar, mas no segundo, terceiro, a figura muda. Estou errado nessa percepção? Como que vocês enxergam isso daqui para frente? Obrigado. Obrigado você, Ruben. Obrigado pelas perguntas. Vamos lá. A primeira delas, a B2B de Zidog. Nós fizemos um movimento, depois de adquirir a Zidog, que a gente entende que foi um movimento super correto. Nós eliminamos todos os custos fixos que nós tínhamos nessa operação de Zidog Global, o que fez com que toda a receita que ocorra, ela seja uma receita bastante rentável. Então, a gente não pode confundir o fato de eventualmente estar vendendo menos com o fato de ser uma coisa ruim. É, Como praticamente você tem nesse globo só custo variável, seja o nível que for que a gente estiver vendendo no global, tá tudo bem, tá fazendo super sentido. E o Globo ele cumpre uma função importante para constituir a marca. Veja que a gente fez lançamento em parceria com a Farm recentemente, tem uma parceria com a Reebok, que me parece que a própria nas lojas da Reebok, teve nas lojas da Farm os produtos de dog, agora deverá ter os produtos da Zidog nas lojas da Reebok, inclusive no Japão, no qual foi colocado que a Reebok do Japão quer os produtos da Zidog lá. Então, existe uma questão estratégica de manter isso com os grandes players mundiais, que é a questão conceitual da marca, porque é uma marca desejada não só no Brasil, é uma marca desejada também em outros mercados, é, que obviamente tem esses desafios de você vender em outros mercados, mas que de alguma forma, mesmo sem nenhuma estrutura de custo fixo, sem nenhum investimento de marketing nesses locais, a marca ela tem uma força que ela vai andando. Então, sobre o primeiro ponto, nós estamos bem tranquilos, independente de não seguir o orçamento. O segundo ponto que você fala sobre diminuição de competição, e você me pergunta se você estaria errado na percepção, eu vou dizer as duas coisas. Você está certo e errado ao mesmo tempo. Por quê? A
percepção individual, ela deve estar próxima do correto. Porque se alguém vai competir sem ter estrutura, simplesmente porque vai jogar preço baixo, jogar por jogar o preço baixo, não está fazendo conta nenhuma, e de repente ela descobre que é inviável para ela e ela acaba saindo do jogo porque não faz sentido isso para ela. Então aqui a percepção está absolutamente certa. O que eu te convido a refletir sobre essa mesma percepção é que no conjunto você tem muito mais entrada de gente querendo fazer isso do que saída. Então é por isso que vai aumentando a pressão competitiva, porque sai José, entra João, sai João, entra Chico, sai Chico, entra Pedro, sai Pedro, entra Paulo. E está entrando mais do que saindo. Então, a pressão competitiva, nesse sentido, é grande. E, de novo, eu vou frisar que existe uma parte dessa competição que é desleal e que a gente precisa combatê-la, inclusive com o apoio da justiça, com apoio de governos, do governo, não só para o segmento PET, para todos os segmentos, né, que são vítimas dessa parte ilegal do processo, existe a parte legal do processo. A parte legal do processo tem desde as pessoas que, como você bem disse, veem que é insustentável fazer isso, mas também vai continuar a pressão competitiva daquelas pessoas que são competitivas aqui porque elas usam isso como uma estratégia, por exemplo, para fazer volume diante do fornecedor. Então, ela melhora o seu custo no preço físico porque ela faz um volume sem ganhar dinheiro nenhum no virtual. Isso acontece, vai continuar acontecendo e para isso nós precisamos ser mais competitivos e o único jeito de ser mais competitivo é cortando custos. Sérgio, se eu puder só complementar no ponto do B2B para o Ruben, a gente cresceu o B2B internacional da Zidog no ano passado em 23%, foi um ano muito bom, muito acima do orçamento. Então, na verdade, a gente começou o ano com um canal um pouco mais estocado, porque aqui é a dinâmica de sell-in e sell-out, né? Eles compram, formam estoques, e aí se você tem um ano mais difícil macroeconomicamente nesses países, acaba que a velocidade da venda deles é menor e eles acabam pedindo menos. Mas como o Sérgio falou, quando a gente olha em termos de margem percentual, uma vez que não tem custo, né, o que fica para a gente assim, é uma margem múltiplas vezes superior à margem da companhia, né, porque a gente consegue marcar a Zidog com uma margem bruta muito maior, né? Então aqui vale muito a pena, a gente tem um EBITDA incremental excelente vindo da operação internacional e claro, a gente fica muito atento aos movimentos do mercado, porque apesar de tudo isso que o Sérgio falou, de esforço de marca, de parcerias dessas collabs, o varejo como um todo no mundo tem investido mais em marca própria, né? A gente não é o único, né, que está investindo muito pesado em marca própria. A gente tem as nossas marcas próprias fortíssimas aqui e a gente tem visto isso em alguns parceiros internacionais também, que costumavam ser grandes clientes e que agora têm tentado também investir um pouco mais em marca própria. Então a gente está sempre monitorando isso, mas de fato ainda é um canal excelente do ponto de vista de rentabilidade para nós. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Aline. A próxima pergunta vem de Gustavo Fratini, do Bank of America. Oi, pessoal, obrigado. Tudo bem? Sérgio, tudo bem? Aline? Uma dúvida rápida só. Eu queria entender, vocês comentam que um dos grandes drivers para essa expansão de margem bruta foi, de fato, uma penetração bem maior de private label, né, que vem crescendo bastante. Dá para pensar que, basicamente, quase toda essa expansão veio, de fato, dessa expansão do private label e como que tem sido a performance dentro de subcategorias do private label, né? Acho que tem sido um crescimento super forte. A gente queria pensar o quanto que isso pode continuar ajudando daqui para frente. Obrigado. Gustavo, o que dá para dizer, quer fazer, Sérgio? Eu Vai só lá, falo vai um lá. pouco. Não, Os pode ir, 70 pode ir. bips, os 70 bips, Gustavo, acho que dá para falar ali um grosso modo, tá? A gente não abre no detalhe, mas um grosso modo, eu estou falando de metade, tá? Tem o efeito físico e digital, como eu falei, tem eficiências tributárias, tem uma série de outros elementos menores. Então, grosso modo, marca própria, a gente está falando aí de 30, 40 basis points, tá? E aí, acho que uma coisa importante tem algumas categorias que a gente investiu muito esse ano. Então, por exemplo, brinquedos. A gente teve 200 novos SKUs de brinquedos. A própria marca Selections, a ração seca, a gente colocou nas gôndolas no finalzinho de dezembro do ano passado. Então, obviamente, as categorias que mais se destacaram foram brinquedos, ração seca,
né? Então, a gente tem investido, como eu falei também na minha parte, muita coisa para gato, então tem ali alguns sachês que os gatos adoram, que não deixa de ser um petisco úmido, né? Então, essas são as grandes categorias, mas sem perder de vista as categorias que sempre já foram muito fortes, como, por exemplo, o tapete higiênico, né? Então, a gente comprou a Petix lá em 2021 e hoje 90% de toda a categoria de tapete higiênico que a gente vende, também de fralda, descartável, enfim, 90% a penetração das marcas fabricadas hoje pela Petix. Então, a gente mantém a consistência, né, daquilo que a gente investiu lá atrás, há cerca de 4 anos, mas tem categorias novas entrando com essa expansão de margem que eu falei, tá? Super claro, obrigado. Imagina. A próxima pergunta vem de Irma Sgars, da Goldman Sachs. Olá, bom dia. Obrigada pela pergunta. A maioria das minhas perguntas já foram feitas, mas eu tenho mais duas sobrando. Eu queria entender um pouco como que vocês veem o momento de macro e demanda, especificamente nas categorias talvez que sejam mais sensíveis a essa questão, e talvez qualquer coisa que vocês possam talvez também diferenciar por posicionamento das lojas, né? Tem algumas lojas obviamente um pouquinho mais premium, algumas em regiões onde isso talvez seja mais sensível. E e a segunda pergunta talvez seja só uma questão mais de follow-up sobre toda a discussão com equilíbrio entre os canais e concorrência dos marketplaces no digital. A gente não tem muitos dados de market share ou market share ou de crescimento de macro deste setor para acompanhar. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês pelas pesquisas que vocês fazem, como que vocês acham que foi o desenvolvimento do market share da Pets este ano, nos últimos 3? Obrigada. Obrigado você, Irma, obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Primeiro, a sua pergunta sobre macro demanda, eu vou dividir essa resposta em dois aspectos, tá? O primeiro, o aspecto mais setorial do segmento, né? Aqui, a humanização do pet continua, crescimento populacional continua e informação que é as pessoas entenderem as vantagens de dar uma ração de qualidade melhor, as vantagens em relação a ganhos de saúde, de você aplicar antipulgas mais vezes por ano, etc, etc. Todo esse processo continua e esse processo é o motor que faz com que esse mercado tenha sustentado o crescimento todos esses anos e vá continuar crescendo para frente. Então, nesse sentido, o setor tem a sua dinâmica própria de crescimento. Mas eu vou aproveitar a sua pergunta para falar sobre uma macro demanda aqui um pouco mais ampla, de varejo. E evidentemente que vai beneficiar não o setor pet, vai beneficiar todos os setores de varejo, que é a aprovação que aconteceu inclusive nessa semana do projeto do imposto de renda, né? Esse dinheiro do assalariado ele foi sendo tirado aos poucos na medida que os sucessivos governos não foram corrigindo a tabela do imposto de renda, é uma maneira de você ir tirando o poder de compra do consumidor, e agora, numa talagada um pouco maior, não está sendo devolvido tudo que foi tirado, mas está sendo devolvido uma parte do que foi tirado, mas vai ser devolvido. E devolve, pelo que eu entendo, a partir de 1º de janeiro, todo trabalhador seletista sujeito a retenção na fonte passa a ter uma retenção bastante diferente. E essa massa de recursos dessa classe média, né, ela deve migrar para o consumo, né? Ela deve voltar da onde ela saiu, que foi, o governo foi tirando, isso vai secando o consumo, agora ela deve voltar para o consumo. Então, nesse sentido, eu vejo o ano de 2026 como um ano de uma perspectiva positiva em relação a um aumento de demanda, sobretudo por conta dessa medida aí de correção do imposto de renda. Lembrando só que existe aqui um
um texto da deputada Tabata Amaral que prevê que o governo tem até um ano para instituir correções desse valor. Por que que isso é muito importante? É importante que toda a sociedade esteja vigilante em relação a isso. Porque, senão, daqui 5 anos, a gente está discutindo de novo esse mesmo problema. Então, é necessário que essas isenções de imposto de renda elas tenham as devidas correções pela inflação, já que a receita do governo também é corrigida automaticamente pela inflação. Sobre a sua segunda pergunta, que é o crescimento digital, de fato você tem razão, o mercado não tem dados confiáveis, assim, os dados são muito soltos aqui e ali. Mas o que, no geral, eu posso te dizer é que a gente, nos anos de 2024 e esse ano de 2025, a gente perdeu o share, tá? A gente perdeu o share, e acho que, sobretudo, a gente perdeu o share no digital. Esse crescimento nosso do digital, ele seguramente ele não corresponde ao que foi o crescimento do digital no segmento pet. Então, e é exatamente por isso, assim, não, a gente está apresentando pela segunda vez consecutiva um balanço de qualidade melhor, né? O segundo e terceiro trimestre foram balanços melhores, mas está longe de dizer que nós estamos satisfeitos com esse balanço, longe disso. Por quê? Porque um operador de varejo sabe que varejo não é do dia para a noite que acontecem as coisas, nem para o bem nem para o mal. E aqui, se a gente está crescendo abaixo do que está crescendo no mercado, se a gente está crescendo no online abaixo do que o online cresce, a gente tem um futuro preocupante. É claro que tem. Não dá para ignorar essa informação. Então, o que nós estamos fazendo é isso: é o passo de propor essa fusão, de aguardar com muita paciência todo esse processo do CAD, mas ao mesmo tempo com muita confiança que a resposta não será outra, a não ser essa aprovação sem remédios, porque todas essas perguntas que vocês, como analistas, estão fazendo só corroboram o que nós dissemos na audiência pública, o que nós dissemos para os conselheiros e suas equipes, e o que nós dizemos o tempo todo. Há uma pressão competitiva vinda do marketplace, que é a digitalização do pequeno varejo. E isso a gente precisa saber endereçar, porque a gente quer, a partir de 2026, voltar a crescer de maneira saudável. Ficou bem claro. Super obrigada, Sérgio. Obrigado a vocês. A próxima pergunta vem de Alexandre Namioka, da Morgan Stanley. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegarem a pergunta aqui. Eu acho que eu só queria voltar talvez fazer um follow-up nesse ponto talvez entre as performances, entre as categorias. Eu acho que dentro da sessãozinha do release sobre lucro bruto, dessa vez vocês não comentaram sobre impactos positivos vindo de acessórios, enquanto que no segundo trimestre vocês tinham comentado. Eu acho que desde o terceiro tri do ano passado vocês vinham falando sobre uma retomada da performance ou das vendas dessa categoria. Eu só queria entender se vocês já não estão vendo mais um crescimento para voltar a normalizar, talvez, entre aspas, a performance dessa categoria. E a segunda pergunta, só queria explorar um pouco mais esse ponto do programa de lealdade do Clubes. Aline, você tinha comentado que o número de usuários, se eu não me engano, você falou que ele dobrou tri contra tri agora no terceiro trimestre. Talvez se você pudesse dar algumas métricas a mais, talvez sobre nível de recorrência desse cliente versus um não membro, e também o ticket médio, talvez, e acho que também uma terceira métrica interessante, acho que seria a penetração, talvez, sobre a base de usuários ativos de vocês. Obrigado. Alexandre, obrigado você pelas perguntas. Vamos lá, o ponto que você traz sobre o crescimento de acessórios, você tem razão. Há um momento que nós colocamos que o acessório estava se destacando no crescimento. Hoje, o acessório está mais para um crescimento em linha com a média da empresa, naturalmente com
variações de uma subcategoria ou outra, mas é um crescimento mais alinhado, portanto, o aumento de share de acessórios, ou a recuperação do share de acessórios, a gente entende que nesse momento está mais estabilizado. E é por isso que não está em destaque. Sobre as suas perguntas, sobre clubes de mais dados, penetração, aumento de ticket médio, aumento de fidelização, e aí, com todo o respeito, Alexandre, aí eu vou pedir desculpas para você, mas naturalmente aqui é segredo do negócio. Aqui realmente a gente precisa, são diferenciais importantes aqui para nós. A gente sabe que é um movimento muito positivo, mas evidentemente que esse tipo de call é call público e a gente tem 60, 70 mil concorrentes assistindo ou nesse momento ou a qualquer momento, porque isso está gravado na internet. Então, perdão, mas o detalhamento do clube não é possível ser feito. Tranquilo, pessoal. Mas pelo menos direcionalmente vocês veem uma recompra, uma taxa de recompra maior do que um não membro, eu imagino, certo? Naturalmente, Perfeito. o que fica até, embora seja uma obviedade que eu vou colocar, mas se a gente não estivesse enxergando construção de valor no clubes, ou a gente mudaria o rumo do clubes ou abortaria o clubes. A gente Sim, está enxergando construção de valor, sem dúvida. A gente só não quer dar a receita de bolo da onde vem essa construção de valor, é só isso. Mas é tranquilo. claro Obrigado, que tem Sérgio. construção de Obrigado, valor. Aline. Valeu, Perfeito. Alexandre. Obrigado, pessoal. Valeu. A próxima pergunta vem de Nicolas Larrain, da JP Morgan. Opa. Bom dia, boa tarde. Aline, Sérgio, obrigado pelo tempo, por pegar a minha pergunta. A grande maioria já foram respondidas, mas eu queria talvez pegar alguma coisa, como que vocês se enxergam o segmento de serviços, agora na ou no quarto tri, o ano que vem. Teve uma boa recuperação do segmento de serviços agora no terceiro tri. Queria entender como é que está a cabeça de vocês com essa recuperação agora para 2026. Obrigado. Nicolas, muito obrigado pela sua questão. Serviços, mais do que nunca, embora serviço a gente sempre entendeu que fosse importante, mas mais do que nunca a gente considera serviço como uma coisa estratégica da companhia, seja a parte de banho e tosa, seja a parte de veterinário. Por que que é fundamental? Exatamente por tudo que nós falamos aqui de competição com o mundo digital, né? Se você tem um aumento significativo da competição no mundo digital, uma das estratégias de lidar com essa competição no mundo digital é você ter uma rede Seres como uma grande referência de saúde veterinária do Brasil e o banho e tosa como um lugar que o consumidor vai ter uma relação custo-benefício boa para fazer a higiene do seu pet. Isso é fundamental. Agora, o que nós estamos procurando fazer é encontrar quais formas que a gente concorre com esse mercado que tem traços gigantes de informalidade, público isso, né? Dificilmente você vai dar o banho em tosa em algum estabelecimento e recebe uma nota fiscal por isso. Dificilmente você passa por uma consulta veterinária e recebe uma nota fiscal dessa consulta, coisas que uma companhia de capital aberto é automático, né? A gente está sempre, evidentemente, recolhendo todos os impostos da operação. Então, nós estamos vendo, evidentemente, dentro da legalidade, de como que a gente consegue competir com o mercado. Aqui é mais um desafio de competição, mas é um desafio estratégico. Então, o que eu posso te dizer é que a gente enxerga o setor de serviços como um setor importantíssimo para crescer. O que eu poderia te dizer aqui é assim: a gente precisa crescer serviços acima do que a gente cresce produtos, porque a gente perdeu espaço em serviços
ao longo, talvez, dos últimos anos. A gente focou demais o crescimento em produtos, em abertura de lojas, e está na hora de recompor essa conta e voltar a crescer mais em serviços. Complementando o Sérgio, né, acho que nesse elemento da competitividade, né, de competir muitas vezes com uma certa informalidade da prestação de serviços aí dos milhares, né, de pet shops que estão no mercado, seria o nosso projeto de franquias, né? Então a gente até mencionou no release, a gente segue andando com o nosso piloto de franquias, com bastante oportunidade para rollout no ano que vem, porque no fundo a estrutura de franquias, numa tributação diferente, que não é lucro real, que passa a ser simples, acaba, né, facilitando, enfim, as rentabilidades desse segmento e, eventualmente, até, de novo, igual a gente vai fazer com o produto, ser mais competitivo em preços, eventualmente, nos serviços. Então, aqui é um pouco a cabeça. Então, a gente está com duas grandes iniciativas correndo, seja a questão da franquia, tanto para banho e tosa quanto para nossas unidades de clínica veterinária, estão em andamento, a gente deve ter mais notícias no ano que vem, e também a questão do plano de saúde, que a gente ainda está no começo, né? A gente acabou que não deu tanta cor, talvez, nessa apresentação de hoje, mas segue caminhando, né? O nosso plano voltado à prevenção, e acho que a beleza do que a gente está fazendo entre produtos e serviços é fazer com que o Clubes seja um grande elo. Então, hoje, né, se você compra o plano de saúde da Pets, você automaticamente ganha a nossa melhor faixa do Clubes, que é o Clubes Diamante. E se você tem o Clubes Ouro ou Diamante, você tem descontos entre 20% e 30% na utilização dos serviços. Então, a gente tem puxado muito toda a questão da fidelidade, da recorrência, integrando produtos e serviços. Tá? Beleza, muito obrigado, pessoal, e parabéns. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Sérgio Zimmermann para que faça as considerações finais da companhia. Bom, pessoal, muito obrigado de terem nos acompanhado até aqui. Como eu disse no início aqui, essa é a último call de resultados antes da decisão do CAD. Quero aproveitar essa última mensagem para reforçar a confiança nessa decisão de que a gente tem todos os elementos técnicos para ter uma aprovação sem remédios, reforçar que nós estamos extremamente satisfeitos com o rigor técnico que o CAD tem imposto a essa operação. A gente acha que isso é de fato defender o consumidor brasileiro, é defender a concorrência de forma absoluta e concluir aqui esse call de resultados com uma frase que foi utilizada na audiência pública na conclusão, mas que fica aí para a reflexão de todo mundo. E quanto mais eu aprendi sobre CAD nesses meses, mais ficou claro isso para mim. O CAD é um órgão regulador que existe para defender a concorrência, não para defender o concorrente. Então, essa é a mensagem final que eu gostaria de colocar aqui, e evidentemente, já que não nos falaremos mais ainda esse ano, desejar a cada um de vocês um excelente Natal, com muita luz, e um ano novo com muita saúde, prosperidade, e vamos estar juntos o ano que vem, se Deus quiser. Aline? É isso, gente. Boa tarde a todos. Obrigada por terem estado até aqui. Valeu, boa tarde. A videoconferência do Grupo Pets está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder demais dúvidas. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.